Os recursos não reutilizáveis são aqueles insumos que ficam na obra. Nós temos, como nome mais simples, os materiais. Os materiais podem ser simples, elementos específicos que serão utilizados durante a produção das atividades. Os materiais também podem ser associados aos recursos. Nós já falamos sobre isso. Os recursos podem ter necessidade de alguns materiais e esses materiais cadastrados ficam associados ao recurso. O recurso sendo utilizado numa atividade leva junto alguns materiais. Esses materiais são contabilizados e quantificados e o seu custeio também é apontado. Os materiais também podem ser especificados em função dos componentes de custeio, ou seja, como comentamos nos materiais simples, eles possuem atributos e um dos atributos são os seus elementos de custo. Pode ser um custo simples ou pode ser um conjunto de componentes de custo, como impostos, fretes, custo bruto, que vão totalizar o valor final de cada um desses materiais. Os materiais também podem ser definidos como kits. Ao invés de termos o material alocado na atividade, podemos ter um conjunto de materiais. O exemplo ali na figura mostra que o material 8, que é isolador, está dentro de um kit. Esse kit, utilizado em transmissões e distribuições de energia elétrica, não conta apenas com o isolador, conta com cruzetas de madeira, ferragens, parafusos, outros equipamentos elétricos, formando um kit. Então, chamamos de kit um conjunto de materiais previamente cadastrados, agora manuseados de forma muito mais simples. Os materiais também podem possuir valor de custo variável. Assim como os materiais humanos, equipamentos, eles não sempre custam a mesma coisa ao longo da vida do projeto ou ao longo do tempo de sua existência. Os materiais a comprar ou existentes podem ter valores de custo que aumentam ou diminuem em função do tempo estocado ou do tempo de compra e reajustes de compra. Por fim, os materiais podem e devem pertencer a centros específicos de agrupamento e controle, que nem os centros de recursos humanos ou os centros de recursos e equipamentos. Os materiais podem ser agora agrupados como se fossem em estoques. Os materiais são tratados também por tabelas distintas e nós vamos trabalhar essas tabelas como elementos de grande valor para contabilização, quantificação, apoio a suprimentos e de planejamento de compras. O cadastro dos materiais são os cadastros dos materiais não reutilizáveis. Eles ficam na obra, ficam no projeto. Nós temos cadastros simples dos materiais, os cadastros dos kits ou os conjuntos de materiais, os cadastros dos centros de materiais e os material periods, que são o cadastro do valor, da variação do valor, da variação de preço desses materiais. Vamos começar pelo cadastro dos materiais. Quando a gente fala em cadastro de materiais ou materiais não reutilizáveis, nós encontramos aqui no grupo Material, Material Center, Material Periods e Material Sets. Vamos abrir aqui Material e vamos olhar o que prevê a inclusão com INS de material A, B, C. Eu vou colocar aqui água. Água potável. Potável. Vou colocar aqui também diesel. São materiais consumíveis. Vou colocar aqui também capacete. E vou colocar aqui bota. Vamos colocar outros materiais como cimento e cabos elétricos. Claro que dentro de uma programação
adequada de cadastro, e nós vamos discutir isso no final desta aula, conjunto de materiais e equipamentos de uso, ferramentas necessárias para o desenvolvimento, elas vêm de um cadastro formal corporativo, codificado, quantificado em custo, fornecedor, mas por hora aqui vamos deixar de forma bem ilustrativa e colocar os códigos aqui de forma a garantir que cada elemento é único e não haverá o risco de repetição. Vamos com o botão direito ver as propriedades e vamos verificar que muita coisa é semelhante aos recursos reutilizáveis. Nós temos codificação, definição, a unidade aqui não é HH, não é hora, não é máquina-hora, mas aqui, no caso da água, é litro, L minúsculo. Tipo, insumo. E aqui nós vamos trabalhar as melhores práticas de cadastramento de materiais. Discrete consumption vai ser inteiro ou decimal. No caso da água, trabalharemos com inteiros. E background consumption vamos arredondar para menos, vamos arredondar para mais. E dentro desse cadastro, podemos dizer que os materiais serão avaliados em análise de risco ou não. Os materiais não serão avaliados nas suas quantidades de consumo, caso seja feita uma análise de risco. Average working day in hour from calendar é a média de uso de dias em função de um certo calendário. Vamos aqui usar o calendário comercial para efeito de ilustração. E temos aqui várias abas, da mesma maneira que tínhamos com os recursos reutilizáveis. Os componentes de custo, como nós já falamos, são aqueles elementos de modelagem que apoiam financeiramente o nosso projeto, como recursos financeiros, que serão falados mais adiante. Mas vamos colocar aqui, apenas para ilustrar outras oportunidades, o elemento cost, que é o elemento básico de custeio do material. Aqui nós podemos ver que o custo é pela unidade de consumo. Então aqui é R$2. O cost aqui, no nosso caso, poderia estar sendo representado pela unidade moeda nacional. Então, R$2 a unidade. Que unidade? O litro. R$2 desse material. Call center. Vamos falar mais à frente, como fizemos com o recurso reutilizável, uma vez definindo centros, onde esse material faça parte, nós teremos um centro de custos específico desse material. O Material Center, da mesma maneira que os recursos reutilizáveis, também será modelado em função do cadastro que nós vamos fazer. Centro de material imediato, centro de material perigoso, conjuntos de materiais de uso imediato. Aqui vamos construir isso mais à frente. Kit. Esse material água pertence a algum kit, algum conjunto pré-definido? Vamos ver mais na frente. As atividades onde ele é utilizado? Vamos ver mais à frente na aula 6, quando vamos colocar dentro das atividades o consumo dos materiais, seja um consumo fixo para a produção da atividade, um consumo por hora de produção, um consumo de volume produzido ou uma distribuição, um profile, uma distribuição de consumo. Isso será visto mais na frente na alocação dos recursos. Quais os recursos que usam esse material
para o desenvolvimento do próprio trabalho na atividade. Então, um recurso humano ou um equipamento poderá usar esse recurso para seu desempenho. O recurso pode ser usado na atividade, na produção da atividade, ou por conta da necessidade de um dos recursos, mão de obra, ou equipamento, ou máquina. Vamos ver na integração no final dessa aula. E temos também as anotações de sempre, características do material, fornecedores, as referências com os links para arquivos, sites, páginas, pastas, e aqui o cost period, que está ligado a um dos elementos que vamos falar mais na frente, que é o quanto custa o material dentro de um período de tempo, no período de tempo, numa data definida. Aqui o cadastro então se estabelece pelas planilhas ou pelo preenchimento do formulário de materiais. Observe que no cadastro eu coloquei água potável, as pessoas consomem isso. Diesel, as máquinas consomem isso. Capacete e bota são elementos de segurança do trabalho. E cabos elétricos ou até mesmo cimento são insumos necessários para a produção de uma atividade ou de uma tarefa. Vamos prosseguir aqui com o cadastro dos kits de materiais. Entendendo que nós cadastramos os materiais, nos resta agora trabalhar o kit de material. O que seria o kit de material? Vamos fazer um kit de segurança. Kit de segurança ou materiais de segurança do trabalho. Vamos fazer um kit de apoio a equipamento. Claro que isso é ilustrativo, todos eles são codificados dentro de uma política de identificação única corporativa. O kit de segurança, botão direito para a folha de preenchimento, ao invés de colunas, mesmo que seja a mesma coisa, nos mostra que o kit de segurança tem uma unidade. Aí eu vou chamar aqui de conjunto. Tipo, nome da coluna, mas também tem a possibilidade de analisar o risco de uso da quantidade desses kits. O risco e as incertezas de existirem ou não kits suficientes para atendimento do projeto. Na próxima aba, quem participa desse kit de segurança? Bom, vamos adicionar os materiais. As tabelas são relacionadas. Kit de segurança é bota e capacete. Lembrando que nós temos que ter capacete e bota, um capacete, uma bota, é um kit de segurança que mais tarde, na integração, será de necessidade, não da obra, da atividade especificamente, mas será de necessidade do recurso. Então, o recurso reutilizável vai ter necessidade de um kit de materiais não reutilizáveis. Bom, aqui nós temos um capacete, um par de botas. O cadastro de botas deveria estar como par, não como unidade. Capacete, propriedade. Estamos aqui com capacete. Unidade do capacete é UND, é um capacete. Por outro lado, a bota, a unidade da bota, que não tinha sido cadastrado, é par. Já estamos, a bota é discrete consumption, não tem meia bota. É uma bota inteira, sempre arredondada para mais. Da mesma maneira que o capacete
é um discrete consumption, ou seja, é um consumo inteiro, não parcial, sempre arredondado para mais. Já fizemos então cadastro, quem participa do kit e os componentes de custos estão ligados aos materiais. Não precisa aqui fazer uma nova alusão. As atividades que consomem esse kit, e aí nós vamos ter que pensar. As atividades consomem kit, mas os recursos também consomem. Então, os recursos que consomem kit, vamos imaginar aqui que o consumo que recebe esse kit é o pedreiro. Nós vamos ver isso na integração. Mas ao adicionar o pedreiro, diremos que o pedreiro precisa de um kit de segurança. E aqui nós vamos dizer que ele usa esse kit por hora. Se um capacete dura X meses e uma bota dura X meses e o mês tem tantas horas, saberemos que o pedreiro consome 0, algum valor por hora. Significa dizer que ao final de X horas, um novo kit deverá ser fornecido para esse profissional. Isso será abordado na última parte dessa aula, que fala sobre a integração entre os diversos recursos. Anotações já é conhecido nosso, e as referências de identificação, pastas, arquivos, links para esses recursos, esse kit, ficam aqui registrados. Bom, se temos necessidades para alguns recursos reutilizáveis, podemos ter necessidades também, apoio ao equipamento, aqui marcando como participantes, a unidade também é conjunto, ou kit. Os participantes serão trator, onde está o trator? No caso aqui, água e diesel são utilizados pelo trator, pelo gerador, pelos equipamentos e pelas máquinas. Então, criamos um kit aqui de água potável, 10 litros, e diesel, 40 litros. Claro que as unidades de água potável é litro. Vamos verificar aqui com as propriedades deste recurso material, litro, e diesel é galão, litro. Vamos colocar aqui litro. Com isso, nós identificamos os kits e mais tarde saberemos que participante, que recurso precisa desse kit para consumir e produzir, ou que atividade precisa desse kit para ser construída. Vamos colocar aqui mais um kit, e esse kit aqui é para a produção da atividade. As propriedades vão dizer que nós precisamos de areia, então é para alvenaria. É um kit para alvenaria. Kit alvenaria. Codificado. A unidade é, por exemplo, metro cúbico. E participam desse kit, por exemplo, cimento, água e areia. Cimento, água e areia. Nós não temos areia aqui, mas se tivesse cadastrado, seria água potável, 100 litros, para 1 metro cúbico, vamos colocar 100 litros. Aqui vamos colocar a quantidade de cimento, que é em quilo, em saco, 200, areia e pedra. Teremos então a composição do kit, e nesse caso o kit codificado 1030, ele não seria um kit, por exemplo, atribuído à máquina, um recurso reutilizável como
um pedreiro, mas poderia ser associado a uma atividade. Então, com isso, nós montamos os kits na semelhança do multi-resource, que é um conjunto de recursos para a produção da atividade. Aqui é um conjunto de insumos para a garantia da produção da atividade. Fechamos os material sets, que a gente chama de kit de materiais. Continuamos aqui com o cadastro dos centros de materiais. De raciocínio idêntico aos centros de recursos reutilizáveis, nós podemos aqui cadastrar os centros de materiais ou os centros de recursos não reutilizáveis. Inserir centro de materiais propriedade, definimos o nome, uma codificação, alertamos que devemos incluir nesse centro o consumo de materiais e a entrada de materiais. No caso dos recursos não reutilizáveis, é possível mapear e modelar os recursos que entram como se fossem insumos e os recursos que são gastos durante a produção. Então, nós temos uma possibilidade de fornecedor, fornecer material, e a obra ou atividade consumir material. Projeto consome, fornecedor fornece. Com isso é possível fazer um balanço de material. O balanço de material vai garantir se existe material para a produção da atividade. Seria um controle de estoque, seria um saldo de materiais. Por hora, vamos definir o centro de materiais e dizer a quem pertence a esse centro. Vamos ver aqui que, nesse caso, esse centro A, temos água e diesel, que são elementos, por exemplo, de reposição, de estoque perigoso ou de estoque atencioso. Então, temos dois elementos aqui. Por outro lado, o outro centro de custo, que é o código 1020, e aqui nós confirmamos o código, temos um nome, incluindo também entrada e saída, diremos que são materiais de compra. Cimento e cabos são elementos de compra para a obra. Um terceiro centro de custos poderia ajudar a materiais operacionais, materiais do dia a dia. Aqui o material center C, que seria material do dia a dia operacional, onde nós vamos colocar, por exemplo, aqui, capacete e bota. Temos, então, 3 centros de custos com 3 propósitos diferentes, totalizando quantidades e consumos específicas para atender às necessidades daqueles que querem controlar esse projeto. Claro que, prosseguindo da mesma maneira que os centros de materiais dos recursos reutilizáveis, temos anotações. Fechamos o entendimento por similaridade aos Resource Centers. Aqui, Material Centers. Fechamos esse conjunto de informações de cadastro de recursos não reutilizáveis com a definição dos períodos de validade dos preços ou dos valores dos materiais. Já dá para perceber que o que nós vamos falar sobre Material Periods é semelhante ao que nós já falamos sobre os Resource Periods, que na verdade não são cadastráveis, mas são observáveis em função dos resultados dos nossos parâmetros dos materiais.
Então, nós temos água potável, cujas propriedades definem, inclusive, o valor do litro da unidade de medida dessa água potável. O cost component seria o custo da água potável a R$2. É o custo básico, é o modelo básico de trabalho de custeio de todas as ferramentas, é o custo do recurso. Porém, agora, o cost period ele vai estar ligado a uma data, um período, um momento onde esse valor de R$2, esse valor atribuído, deve variar. Então, as propriedades dessa informação dirão que a partir de 1º de outubro, o custo será maior e não será mais R$2, o custo será maior, um percentual maior da ordem de 10%. Temos aqui, então, que a água potável, a partir de 1 de janeiro, será mais cara 10%. Aqui, observando e anotando através do novo momento de reajuste. Vamos colocar aqui 1º de janeiro, não 2 de outubro, mas pelas propriedades 1º de janeiro, a água deve subir mais ainda. Um percentual maior ainda, não só 10%, ela sobe 15%. Então, se a água custava R$2 até 1º de outubro, a partir de 1º de outubro ela vai custar 2 mais 10%, 2,20. E a partir de 1º de janeiro, 2,20 mais 15%, que deve dar da ordem de 32 centavos, 2,52. Ou seja, é possível modelar o valor ao longo do tempo do custo desse recurso. Esse recurso é um recurso não reutilizável, é um recurso que fica na obra, fica no projeto. Fechamos assim o entendimento do Material Period, que é observado na tabela, é editado pela tabela, mas não é incluído pela tabela. Observem que o Using Calculator significa esse material será considerado nos custos, nas quantidades ou não. É passível aqui de decisão do planejador, decisão do controlador.